Oi pessoal, bom dia, professor Rafael de História, tudo jóia? Vamos lá, dar continuidade aos nossos estudos. Só lembrando aqui, a gente está bem avançado, espero que vocês estejam assistindo os vídeos, fazendo as atividades, porque já estamos tocando aí o negócio. A gente já fez um vídeo explicando, analisando, explicando, comentando a semana um e a semana 2 do PET de História. Depois eu gravei outros vídeos explicando o conteúdo da semana um, porque um eu explico a atividade, eu leio e explico direitinho, o outro eu explico a matéria, explicando a matéria da semana um e semana 2 do PET também. Então não só explico o PET, como eu explico o conteúdo. Então já tem um bocado de vídeo aí, de áudio, explicando essas matérias. Na semana passada, eu gravei um vídeo explicando a avaliação diagnóstica, né? Aquela avaliação que é importante pra gente, aqui da ramo de educação. Expliquei tudo semana passada para vocês, que era importante ter feito. Espero que vocês fizeram a avaliação, espero que tenha feito de maneira adequada. Ok? Então espero que vocês tenham feito bem. Qualquer dúvida também, eu estava aqui à disposição, eu estou à disposição para poder ajudar. Beleza? Então vamos seguir. Essa semana, análise da semana 3 do PET. 3, ok? Então, eu explico hoje, né? Eu vou explicar o conteúdo, que é o tráfico negreiro, que é o tema da terceira semana do PET. E na sexta-feira eu vou gravar um outro vídeo explicando, lendo, comentando e analisando o PET da semana 3. Que aí fica tranquilão de você entender. Matéria e atividade. Tranquilo? Então vamos lá. Tema de hoje, tráfico negreiro. Já é conhecimento normal, né, que ao longo do período que o Brasil foi chamado de colônia, a gente foi colônia do país chamado Portugal, até por isso a gente fala a língua chamada português, não é porque a gente quer, né, é porque a gente foi colonizado por um país que falava o português, que é Portugal. E como a gente era uma colônia, a gente fazia o que a metrópole mandava. O que Portugal queria que a gente fizesse, a gente fazia. Logo no início, durante 30 e poucos anos, Portugal vai extrair aqui no Brasil uma madeira chamada pau-brasil. Ah, professor, eles vinham para cá para poder pegar lenha? Não. O pau-brasil é uma madeira que tira uma tinta vermelha, uma tinta rubra, vermelho, para fazer maquiagem, esses trem lá nos europeus, ok? Então durante 30 anos eles vão fazer isso com mão de obra indígena. Eram os índios que extraíam isso. Geralmente era por troca, depois escravidão, né? Mas logo depois desses 30 anos, o Portugal vai virar e falar, não, eu tenho uma fonte de renda melhor para usar no Brasil, que é a produção do açúcar, né? Então o que a gente faz? Até hoje, planta a cana de açúcar, ela nasce, cresce, você moe ela e faz o açúcar que a gente toma hoje. No cafezinho, no suco, no refrigerante, é esse mesmo açúcar, ok? Bom, para fazer esse açúcar dá muito trabalho. Você tem que plantar cana, você tem que cuidar dela, depois podar, depois levar para um engenho. É um processo enorme. E para isso tem que ter mão de obra. Alguém tem que trabalhar para fazer isso acontecer. E não foram, nesse caso, até que foram, né? Mas aos pouquinhos, essa mão de obra que começou a escravidão do índio foi alterada para a escravidão do africano, das pessoas que vinham da África, então africanos, não é isso? Então, entre o século XV e o século XIX, 400 anos, houve a escravização do indígena e do africano, ok? Começando pelos indígenas, como eu falei, e aos pouquinhos foi mudando até a escravidão do africano ser a principal. Nunca deixou, nesse período, de ter escravidão indígena, ok? Principalmente a parte mais dentro do Brasil, né, que tem a parte do litoral, que é mais próximo do mar. Agora, quanto mais para dentro do Brasil, mais difícil do escravo africano chegar. Então, eles usavam muito escravo indígena. Um estado que usou muito indígena foi São Paulo. O estado de São Paulo, que hoje é o estado mais poderoso do Brasil, usou a mão de obra indígena enorme, tá? Então a escravidão foram das duas raças, indígena e africana. Mas aqui, professor, não tinha outra mão de obra além deles, não? Tinha, né? Os europeus podiam vir para cá e trabalhar, ok? Mas lembra que Portugal era e ainda é um país muito pequenininho, né? Sei lá, o estado de Pernambuco, sei lá, o tamanho de Portugal, o estado de Portugal é muito pequeno. Então a população também era muito pequena, como continua sendo pequena. Então eles não tinham condição de abrir mão desse povo todo, ok? Então existe essa problemática da mão de obra, né? Que era uma população muito pequena. Agora o principal mesmo, que sempre é dinheiro, né? O tráfico negreiro, né, a vinda dos africanos para cá para trabalhar como escravos, dava muito dinheiro, muito din-din. Outro dia eu estava vendo uma tese de mestrado, doutorado, não lembro direito, que dizia que é dinheiro de hoje.
um escravo, homem, saudável, com uns 30 anos de idade, a dinheiro de hoje seria uns 30 mil reais. Você imagina que um senhor tinha 100 escravos. Então é o quê? 3 milhões de reais a dinheiro de hoje. Então era um comércio que dava muita grana. Errado, antiético, ninguém questiona isso. Mas dava muito grana. Então um dos motivos principais dessa mão de obra ser a africana é porque eles davam muito dinheiro. Muita gente ganhava dinheiro em cima dessa situação. Triste, né? Que é a escravidão. Então, de maneira geral, esse escravo era usado, já falei para vocês, né? Lá na plantação da cana-de-açúcar, no moinho para poder transformar a cana-de-açúcar em açúcar, mas também tinha outras funções, ok? Não era só na manutenção do açúcar, não. Mais para frente vai ter a mineração, aqui em Minas Gerais, na toa que a gente chama Minas Gerais, que como a gente vai extrair ouro, prata, diamante e tal, a mão de obra africana também vai ser muito utilizada aqui. Mas além disso, tinha os escravos também que trabalhavam nas cidades vendendo coisas, que nem até hoje em dia você vai no centro de BH, então o pessoal, olha, descascador de alimento, olha, a bolinha aqui pro seu menino, o brinquedinho que o Power Hand, bem próximo disso o que um escravo fazia. Então a pessoa comprava o escravo e falava para ele, você vai trabalhar vendendo as coisas. Então o escravo ia lá e começava a vender. A gente chamava isso na época de escravo de ganho. Então tinha essa função também. E tinha também as escravas mulheres, que geralmente eram dentro de casa, né? Que eram os trabalhos domésticos, cozinhar, passar, cuidar da casa. Então tinha, além da plantação de cana-de-açúcar, tinha outros trabalhos também. Com relação também à condição de vida deles, né? Dos escravos do período, era pior que você podia imaginar, né? Por mais que tinha um valor significativo, a condição de vida era horrível. Então a gente sabe muito bem que existia um lugar que eles viviam que chamava senzala. Então tinha as grandes fazendas e lá no cantinho tinha um lugar onde os escravos iam dormir que era chamado de senzala, né? Tinha lá os grilhões, a gente prendia os escravos. Então era uma vida muito tensa. Roupa era farrapo, né? Era como se fosse hoje em dia o que a gente chama de saco de batata, era o simples do simples. Alimentação horrível, né? Eles comiam muito um negócio chamado charque. Vai ter até uma guerra lá no Rio Grande do Sul por causa disso, porque era um alimento específico para eles, né, para os escravos. Higiene nem se fala, né? O uso de talheres, vocês nem imaginar de ter. Preparar o alimento de maneira correta também não. Lembra que eu falei para vocês que lá na pré-história, na primeira aula que eu gravei para todo mundo, o ato de você colocar a carne, por exemplo, no fogo, mata muita bactéria, muita doença. Eles não sabiam disso naquela época, mas mata. Então, se você cozinha a carne da maneira correta, você consegue evitar alguns problemas de saúde. No caso deles não tinha isso, né? Então, lavar a mão, tomar banho, era uma época ou outra, era um rio que eles pulavam lá dentro, depois tinha que sair. Então, realmente era uma condição de vida horrível. Tinha a questão, principalmente das escravas mulheres, né? Exploração sexual, do senhor que era dono dela, querer explorar dela de maneira sexual, que é uma coisa horrível, né? Terrível. Nem a questão da fé, sabe? Religião. A África tem as religiões, né, deles. Tem várias religiões, o candomblé, várias famosas. Só que aqui, todo mundo era católico. Todo mundo no período do Brasil colônia era católico. Não era só cristão, não, era católico. Então, quando esse escravo vinha para cá, ele é obrigado a cultuar o Deus cristão, né? Jesus, Deus, as entidades que a gente acredita aqui, que a maioria das pessoas no Brasil acreditam. Então, ele não podia cultuar a religião deles, ele tinha que cultuar a religião da pessoa aqui. Então, além de todo esse sofrimento, ele nem podia acreditar no Deus que ele queria acreditar. Então, realmente, né, foi de uma ruindade, de um mau caratismo que foi um absurdo. Mas, infelizmente, como historiador, eu tenho que te apresentar essa realidade como era. Até porque, para evitar que isso volte a acontecer, né? Outro dia eu estava vendo no MGTV, esse programa, esse jornal que passa meio-dia, mostrando uma moça que mora aqui em Minas Gerais, baixinha, ela tem um pouco de problema, um pouco de déficit mental, né, e tal. E ela foi lá para o Mato Grosso e virou escrava lá. Então, ela não recebia salário, ela ia para a igreja lá, tinha tempo para ela ficar na igreja. Então ela mal comia alimentação direito. Então até hoje esses absurdos acontecem. E para concluir a aula de hoje, tem a questão da resistência, né? Todo esse pessoal, milhões de pessoas que vieram para cá, não iam aceitar essa condição de vida tão fácil assim. Então haviam várias resistências, várias formas de querer questionar isso. Havia as fugas, as mais comuns. Fuga!
feitor lá da fazenda, o cara que controlava os escravos, bobeou, os caras fugia, entendeu? Não era tão simples assim, porque para onde que você vai? Né? Porque como a escravidão naquele período era pelo tom da pele, se você é uma pessoa negra, já era um sinal que você era escravo. Existiam os escravos alforriados, né, que conseguiam comprar sua alforria, o seu direito à liberdade, mas mesmo eles tinham que andar com esse documento escondido. Porque qualquer um podia falar, não, você é escravo fugido, porque é por tom de pele, entendeu? Então, mesmo conseguindo fugir, conseguir sobreviver fugido não era nada fácil. Além disso, tinha a formação dos quilombos, isso é muito famoso, né? O mais famoso dos quilombos é o Quilombo de Palmares, que um dos líderes era chamado de Zumbi, que até hoje a Dia da Consciência Negra lembra sobre ele. Então, era uma forma que eles tinham, já que viver na cidade era difícil, porque várias pessoas queriam recapturar eles montavam sua própria cidade, que eles deram o nome de Quilombo. Então, os escravos fugidos se juntavam nesses lugares para poder criar uma resistência para não ser mais escravo. Tinha a questão da sua própria morte, né, principalmente por uma questão religiosa, de você ficar livre desse problema carnal, e a morte dos senhores. Né? Os senhores da fazenda, tinha ele, a família dele, alguns seguranças, mas obviamente o número de escravos era muito maior do que pessoas livres dentro da fazenda. Então existia sempre um medo enorme desses escravos se rebelarem, né? São pessoas que trabalham na labuta bruta, né? Então são pessoas que já tendem a ser mais fortes. Então, para você segurar esse pessoal quando tinha a revolução, sai da reta. Então, tinha muitas vezes que os escravos se juntavam e matavam o senhor da fazenda. Então, esses senhores tinham um medo enorme disso. Inclusive, não era nem dos senhores, não. Era do país inteiro. Chegou uma hora que, sei lá, 2/3 do Brasil era de negros, africanos, escravizados. Então, se houvesse uma rebelião, como é que 1/3 da população segura 2/3 da população? Não segura. Então, era um medo enorme que o país inteiro tinha. Aconteceu isso, por exemplo, tem um país hoje chamado Haiti, que fica na América Central, que lá o país inteiro, houve uma revolução escrava no país inteiro, e os escravos mataram os seus donos e expulsou o restante, e eles tomaram conta do país. Então o país inteiro foi formado, o Haiti foi formado com base no fim da escravidão, que eles se autodeclararam o fim da escravidão, eles expulsaram e mataram os caras de lá, entendeu? Então havia na América inteira, até na própria Europa, medo disso acontecer. E no próprio Haiti aconteceu, tranquilo? Então, resumo, o tráfico negreiro é uma coisa absurda, uma judiação, simplesmente, no caso desse momento histórico, né, só pelo tom de pele. A verdade é que o tom de pele era uma desculpa. Você tem que, uma parte da sociedade tem que viver bem, enquanto a outra parte se lasca, como hoje em dia ainda é assim, né? Eu estava vendo lá, são os 100 homens mais ricos do mundo, tem 80% do dinheiro do mundo na mão deles. Como pode 100 pessoas ter 80% do dinheiro na mão deles? Então, não é mais escravidão, mas esses caras têm avião, têm casas, viajam, pagar conta para eles não é problema. Então você pode ver que a gente fica aqui trabalhando, correndo atrás, esforçando, acorda às 6 horas da manhã e vai dormir 10 horas da noite, não deixa de ser uma certa escravidão para ganhar um salário mínimo. Né? Como é que um pai de família, um pai, uma mãe, 2 filhos, por exemplo, vão viver com R$ 1.000? Enquanto um cara ganha 1 milhão por dia, entendeu? Então, você pode ver que a desigualdade está aí ainda. Hoje já não é mais por tom de pele, mas sim por condição financeira, dinheiro, entendeu? Então a gente, eu como professor de história, tenho que mostrar para vocês como essas coisas aconteciam, elas vão mudando, mas não quer dizer que deixa de acabar, né? Pensa direitinho nisso mesmo. Pô, todo mundo aí acorda às 6 horas da manhã, trabalha até 10 horas da noite, as costas doendo, cansado, mexendo com enxada, e plantando, e numa fábrica trabalhando, enquanto o outro cara lá em cima tá o quê? Sentado lá, e a conta do cara lotada de grana, entendeu? Então a gente tem que ficar esperto aí pra ver o que a gente pode fazer pra mudar essa realidade, beleza? Espero que vocês tenham entendido, qualquer dúvida estou aqui à disposição para ajudar. Ah, pessoal, só um detalhe. O tráfico negreiro vai acabar em 1850 com uma lei chamada Eusébio de Queiroz, ok? Então, em 1850, esse político cria essa lei que, a partir desse momento, é proibido trazer algumas pessoas da África como escravizadas para o Brasil. A escravidão não vai acabar em 1850, é o tráfico negreiro, que é o tema da aula de hoje, que vai acabar. Tá? Em 1850 acaba o tráfico negreiro, 38 anos depois, que é 1888, que aí sim vem a Lei Áurea e proíbe a escravidão. Tranquilo?